A ideia aqui desse espaço é compartilhar algumas dicas. A intenção é que sejam dicas fáceis, simples, que vocês possam aplicar com aquilo que vocês têm na sua casa, na sua empresa, a seu alcance, né? Achava importante falar ou entender o que significa a linguagem audiovisual. Todos aqui possivelmente temos uma relação muito próxima com o audiovisual. Possivelmente vocês tenham uma televisão na sua casa, o seu celular. É muito normal, muito comum nós relacionarmos com a linguagem audiovisual, mas às vezes acontece que a gente esquece que na linguagem audiovisual a imagem e o som têm a mesma importância. Parece como se o som fosse complemento, né? Mas é importante ter em conta que tudo comunica, tudo que aparece na tela, mas tudo o que a gente consegue ouvir e ver, enxergar, faz parte dessa mensagem, dessa linguagem que a gente vai construir. Isso eu acho importante mencionar para vocês terem em conta que tudo que for falado, aparecer na tela também, vai ser parte muito importante da mensagem que vocês vão construir. Isso também significa que aquilo que não aparece também é importante, são decisões que vocês vão tomar. Outra questão é que a linguagem audiovisual não é só para mostrar a realidade, mas também para criá-la, né? Então, isso significa que vocês vão ter a possibilidade de mostrar, apresentar o seu ponto de vista, a sua perspectiva sobre a realidade, sobre o seu produto, o seu projeto, o seu empreendimento. Então, às vezes a gente vê a fotografia, por exemplo, como uma possibilidade de registrar a realidade, mas aqui vamos criar, então, a partir daí, aparecem novas possibilidades, né? Novas oportunidades de conteúdo. E, além disso, a sequência de imagens que significa um vídeo representa a possibilidade de dar uma ordem específica, que elas estejam colocadas na ordem que vocês vão decidir. Então, com isso aqui eu quero mostrar para vocês que o processo de criação de um vídeo ou de um produto audiovisual significa criar uma mensagem que tem um monte ou uma quantidade importante de dados, de imagens, de sons, que vão fazer parte disso que vocês vão querer comunicar. Aqui na parte direita vocês vão ver um exemplo que acho que todo mundo conhece, né? Disso que eu estou querendo dizer. Então, o processo de produção de uma mensagem audiovisual, vamos dividir ele em 3 etapas, 3 fases. A primeira delas é a pré-produção. Todas elas são muito importantes, são iguais de importantes. Às vezes a gente acha que é só passar direto para a produção, isso significa pegar a câmera e começar a gravar, mas é ideal que a gente possa trabalhar com muito detalhe nessa primeira etapa de pré-produção. O que significa isso? Em primeiro lugar, a minha recomendação é pensar muito bem no conteúdo do vídeo que a gente vai produzir. E o que significa isso? Precisamente o que é o que a gente vai querer comunicar com o vídeo, né? Que informações precisam ser entregues através do vídeo, que perguntas o vídeo tem de responder, o que a nossa audiência, que nesse caso são os juízes da Social Lab, estão querendo encontrar no vídeo, né? Eles têm algumas perguntas que o vídeo tem que responder. Então, isso aí tem que ser considerado com muito cuidado nesse processo de preparação do vídeo, tá? E aí a minha dica é que as respostas dessas perguntas sejam dadas a partir dos valores e da personalidade dos seus projetos. Porque, claro, pode ser que as perguntas tenham uma resposta lógica, né? Racional, vamos dizer, mas também os valores e a atitude do seu projeto vai contribuir a que a resposta seja única, seja especial.
isso tem muito a ver com o que tem aqui. Porque os seus projetos são únicos, são diferentes ao resto do que a gente já viu, ou aquilo que já existe. Então, isso tem que aparecer, ou se apresentar de algum jeito no vídeo. E como eu estava falando no início, a forma de mostrar isso, de responder essas perguntas, pode ser através de palavras, de imagens, de sons, etc. Né? Tem milhares de possibilidades. Então, já sabendo o que, vamos responder o como, né? A gente já tem as respostas racionais. Então, agora entra a criatividade. Os vídeos ou o conteúdo audiovisual tem principalmente dois tipos, né? Ficção e documentário. Não sei se vocês vão querer atuar na frente da câmera ou vão querer registrar a realidade, né? Mas, como já falei, mesmo sendo um registro da realidade, vocês vão interagir, vão criar essa realidade. Então, é importante ter isso em conta. Vocês vão fazer entrevistas, podem fazer amostras do produto. Talvez vocês já viram alguns exemplos de experimentos sociais, né? Que fazem com que as pessoas tenham uma reação espontânea a sua interação com o produto ou com alguma experiência. Isso também pode ser registrado e tem, por exemplo, de vantagem a possibilidade de gerar reações muito naturais, né, humanas, que são positivas no caso do vídeo. São só possibilidades, né? Estou colocando aqui só alguns exemplos. Também a animação. Fazer animação é muito difícil, pode ser muito complexo, mas também, hoje em dia, tem várias ferramentas online para fazer animação que tem boa qualidade, pode ser também uma boa opção nesse caso, né? Então, vamos dizer, né, a única opção não é a câmera, né? Tem outras possibilidades. Aqui uma dica é que às vezes a gente acha que a produção muito complexa, muito profissional é a melhor opção, e nem sempre, né? Porque às vezes você pegar o celular e fazer um vídeo selfie pode ser mais humano, mais próximo, mais natural, pode gerar sensações mais positivas. Tudo depende, né? É importante que vocês considerem as possibilidades que estão, vamos dizer, na mesa, né? Isso. Uma outra etapa da pré-produção, que também é muito importante, depois de ter respondido essas perguntas, de saber o que falar, o que responder, o que comunicar, como comunicar. Agora vamos colocar tudo isso num documento, vamos tentar deixar tudo muito claro, muito bem preparado para a produção que vai vir depois, tá? Esse plano de filmagem é um documento que vocês podem fazer no Word, né? Uma questão simples. Mas a ideia é que o documento responda esses pontos que estão aqui, principalmente. Pode ter mais detalhes, mais dados, mas principalmente isso que está aqui. Então, deveríamos ter certeza de quando vai ser feita a filmagem. Pode ser um dia, umas horas, pode ser vários dias, depende, né? Aonde que vai ser feita essa filmagem? Pode ser na casa de algum de vocês, no escritório, pode ser através de uma chamada de Zoom. Tem muitas formas, né? Mas é importante responder essa pergunta também. Quem vai participar? Quem vai ser entrevistado? Quem vai entrevistar? Quem vai soster a câmera? Quem vai se encarregar do áudio? Todas as responsabilidades das pessoas que estão atrás da câmera e na frente da câmera, né? É importante ter muito em conta isso. Isso aqui é normalmente feito pela pessoa encarregada que tem o nome de produtor ou produtora, né? Que tem que fazer a coordenação de todos esses detalhes, que são bem importantes também. Além disso, já sabendo quando, aonde e quem, vamos ver os equipamentos. Então, aí
É importante ter em conta que talvez a câmera profissional seria a ideia ou a ferramenta mais efetiva, mas não necessariamente. O celular hoje em dia também tem uma tecnologia bastante boa, né, para oferecer uma qualidade alta, não só de imagem, mas também de som. Às vezes, inclusive, o som do celular, capturado pelo celular, pode ser até melhor do que o microfone da câmera. Então, para vocês terem em conta que também é uma boa opção. Até outra opção seria ter uma câmera, ou a câmera 1 ser uma câmera profissional e a câmera 2 ser um celular, né? Aí, desse jeito, se vocês, por exemplo, vão fazer uma entrevista, podem ter duas perspectivas da mesma pessoa entrevistada, né, através de duas câmeras. Só um exemplo. Considerar as baterias, lógico, elas têm que estar bem carregadas. Se vocês vão gravar com o celular, tentem colocar ele no modo avião, né, para ele não vibrar, não entrar nenhuma chamada. São dicas básicas, mas importantes. Às vezes a gente esquece. A memória também, ela tem que ter bom espaço. As luzes, já vou mostrar para vocês depois um pouquinho da importância e das características das luzes. Mas é importante também, não estou falando de luzes profissionais, eu estou falando de luzes que pode ser uma lâmpada, né? Daquelas que a gente tem em casa, pode funcionar também. Ou não gravar, por exemplo, se vocês estão fazendo plano, não gravar, se é uma possibilidade, não gravar à noite, né? De dia, é muito melhor. Aproveitar a luz natural. E aqui uma pequena dica, tem agora, não sei, me desculpa, não sei se esse é o nome exatamente que tem no Brasil agora, mas é a tradução literal, feita em casa na Netflix. É uma série de curtometragens muito boa, que dá bons exemplos de como fazer um vídeo, ou de vídeos ou pequenos filmes que têm sido feitos em casa durante essa pandemia, né? Com muitos poucos recursos, tem feito coisas muito interessantes. Talvez não são exemplos de vídeos para uma postulação para um projeto, mas são exemplos de técnicas bem interessantes para vocês terem em conta. Tá, aqui queria compartilhar com vocês um exemplo. Essa tabelinha que vocês veem aqui é uma pequena um plano técnico, vamos falar, ou narrativo da produção do vídeo, né? Então, na esquerda tem um vídeo no qual eu participei. Esse vídeo foi feito agora nessas últimas semanas, então também com recursos bem limitados. Queria compartilhar com vocês um exemplo simples, né? Mas viável, né? Que esteja ao alcance também. Então, aqui temos a cena com cada uma das partes desse vídeo, o que aparece na imagem, uma descrição simples, o áudio, que nesse caso é as palavras que são ditas no vídeo, a música que é adicionada, que o nome da música que vai ser utilizada. Muito importante que a música seja livre de direitos, né? Que não seja uma música comercial, assim, tipo de um artista famoso, alguma coisa, porque aí o vídeo pode ser bloqueado. Então é importante que a música seja livre de copyright. E os efeitos que vocês vão adicionar, que são opcionais, lógico, mas também pode contribuir muito ao vídeo, à mensagem. Vou compartilhar aqui, vocês vão ver a mesma informação. Então, o garoto cumprimentando, parece a família, depois relógio, imagens de pessoas chateadas e etc, né? Esse aqui é um exemplo de uma animação muito simples que foi feita num site chamado Animaker. É um site online, lógico, e gratuito, né? Então vocês podem utilizar esses outros recursos que também estão disponíveis. Para a gente era impossível fazer uma animação desse jeito, né? Quer dizer, com as mãos. Então
com esse tipo de recursos fica muito mais fácil e uma qualidade suficiente para aquilo que a gente estava precisando. Aí eu posso compartilhar para vocês também os links dos vídeos, se quiserem. Tá, vamos continuar. Tá, então essa aqui era a primeira parte, né? A pré-produção. E como eu falei, muito importante para o processo todo. E agora vamos passar para a produção, quer dizer, já a filmagem do vídeo. Então, vou compartilhar com vocês alguns detalhes, conceitos também, que são importantes para terem em conta na hora de fazerem os seus vídeos. Então, tem a ideia aquela de que fazer uma foto, fazer um vídeo é só questão de apertar um botão, né? Essa ideia apareceu junto com a fotografia, porque a diferença entre fazer um quadro, pintar um quadro junto com tirar uma foto pode ser óbvia, né? Só que tem decisões que a máquina não toma, são decisões suas. E uma delas é a composição. Composição quer dizer tudo aquilo, os elementos que aparecem na tela. Essa composição não é uma decisão da câmera ou da máquina, é uma decisão de vocês. Então, aí é quando para de ser um exercício automático, né? E o olho humano entra em ação. Para essa composição, tem uma lei chamada Lei dos Terços, que é muito comum, muito conhecida dentro do mundo da fotografia e do vídeo, que ela fala que a tela tem de ser dividida em 9 áreas a partir de 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais, e nos 4 pontos de encontro, né, entre essas linhas, são os pontos onde o olhar do humano vai ser dirigido quase automaticamente e vai conseguir com que a imagem tenha uma aparência estética superior, né, que ela seja mais bela ao olho humano, que seja mais agradável. Então, é importante que na hora de vocês fazerem uma entrevista, por exemplo, o rosto da pessoa, os olhos da pessoa apareçam em algum desses 4 pontos. No caso de uma entrevista, possivelmente seja em um dos 2 pontos superiores, tá? Isso. Os planos. Tem muitos planos, aí também faz parte das decisões que vocês vão tomar. Acho que não é necessário que vocês aprendam os nomes exatos, né? Só é importante que vocês tenham em consideração que cada um desses planos vão oferecer um resultado e um efeito diferente, né, no espectador, na pessoa que vai estar olhando o vídeo. Então, por exemplo, se vocês dão uma olhada aqui no primeiro plano, que é um plano aberto, ele comunica muitas coisas, né? Mas vai dar maior protagonismo à paisagem, né? Ao lugar onde essas 2 pessoas estão caminhando. É um lugar longe, é um deserto, não sei onde que fica, mas dá para sentir um pouco como é que é esse lugar, né? E é isso que oferece o plano aberto. Pode ser que vocês, na hora de fazerem o seu vídeo, vão querer mostrar como é que o seu lugar de trabalho, ou o produto dentro desse lugar de trabalho, não sei. É importante e muito utilizado para mostrar o contexto das coisas e de como estão acontecendo as coisas num lugar específico. Aí vocês vão querer contar com mais detalhe, aí vão fechando o plano, né? E aqui, nesse segundo exemplo, temos um plano americano, que ele recebe esse nome precisamente pelos filmes western, que tem aí o vaqueiro, né? Que tem que mostrar o seu arma. Então, por isso que ele recebeu esse nome. Mas aí, o caso em particular
já temos a possibilidade de nos aproximarmos a personagem, mostrar um pouco mais da sua perspectiva, da sua sensação, do seu rosto, né? São, lógico, mais detalhes que vão aparecer, mas ainda nesse caso temos a possibilidade de entender o contexto. E aqui temos o plano detalhe, que é muito próximo, e vai nos mostrar um elemento muito específico da situação, da cena, no qual a gente quer fazer uma ênfase, né? Então, é outra possibilidade. Vocês vão poder brincar um pouco com todos esses planos. É importante também se dar a possibilidade de experimentar, né? Qual o efeito da gente fazer a entrevista, que eu estava falando, por exemplo, ter a pessoa que vai ser entrevistada, ter a câmera principal, que está num plano, vamos falar um primeiro plano, quer dizer, do peito para cima, e uma segunda câmera que, por exemplo, esteja com o primeiríssimo plano, desculpa. Aí a gente tem duas perspectivas da mesma situação e vocês depois na edição podem colocar uma atrás da outra, ou a principal na maioria do tempo e depois a outra acompanha um pouco, né? Mas, de novo, é uma possibilidade que vocês vão ter para fazer com que a cena tenha um pouco mais de vida, né? Tenha outras perspectivas. Tá, então, falando das perspectivas, temos várias. A normal ou frontal é simplesmente colocar a câmera na frente da pessoa que vai ser entrevistada ou da personagem. Temos picado e contrapicado, são o que aparece aqui, os exemplos, e elas oferecem efeitos bem específicos. Quando vocês colocarem o produto ou a pessoa acima da câmera, ela vai ficar maior, né? Com mais força, com mais poder, é um efeito natural, e as pessoas que estiverem assistindo o vídeo vão ter essa sensação. Mesmo se não tivessem a música, só essa imagem, só essa composição vai oferecer esse efeito. E, pelo contrário, se vocês colocarem a câmera muito acima da pessoa, ela vai ficar diminuída, né? Vai parecer fraca, ou pode parecer que a sua opinião não é tão importante, porque o observador, a pessoa que está assistindo o vídeo, está acima dessa pessoa. Então, é muito importante ter isso em conta. Se vocês vão entrevistar alguma pessoa, alguém, se ela, não sei se vocês estão conseguindo me enxergar, se ela vai fazer essa entrevista através do Zoom e ela fica assim, é uma questão bem diferente do que ela fica assim, né, na frente da tela, no meu mesmo nível. Então, é importante ter esses detalhes em conta. A câmera subjetiva é aquela que faz com que pareça que eu estou nos olhos da pessoa que está no vídeo, né? Aquela que é usada muito como nos videogames, ou aparece também em vários filmes, né? Tipo de horror, né? Que tem o cara que está, sei lá, com a faca, ele está caminhando e se aproximando de algum lugar. A câmera subjetiva é aquela que está como se fosse fazendo como se fosse o protagonista. E tem a outra, que também é muito comum, que é o over the shoulder, que é aquela que, lógico, já o nome fala, está atrás da pessoa que está entrevistando e me mostra o rosto da outra pessoa, né? De novo, são opções que eu estou compartilhando com vocês para vocês experimentarem e para verem também quais são as melhores opções, dependendo daquilo que vocês vão querer comunicar. Tá, então, a gente está vendo as perspectivas, agora vamos ver os movimentos, né? Perspectivas com a câmera fixa, né? Agora, aqueles movimentos que a câmera pode fazer. Tem um muito conhecido, acho que a maioria de vocês vão conhecer, que é o zoom. Ele pode ser in ou out, né?
Aqui, nesse caso, a câmera fica quieta, fica fixa no mesmo lugar. Então, só o movimento que ela oferece é a partir da mesma câmera, né, da máquina. Que ele pode ser digital ou análogo, com os objetivos que vocês tiverem, ou do celular também, mas ficando no mesmo lugar. Agora tem a panorâmica, que é também ficando no mesmo lugar, mas fazendo o movimento lateral, né? De um lado para o outro. Aí, de novo, ficando no mesmo lugar. Mas também tem a opção de se mexer, né? De avançar, não fazer um zoom, mas se aproximar com a câmera. E gravando, né? No processo, gravando esse movimento. Aí o resultado é outro. Né? De novo, o convite aqui é experimentar com o resultado talvez mais efetivo para aquilo que vocês vão querer comunicar. Aqui, nesse caso, é muito comum ver esse movimento quando um dado importante está sendo comunicado, né? Aparece muito na televisão, e ainda mais na televisão um pouco mais antiga, né? Que está sendo, tem uma conversa e chegou a, sei lá, vai contar o detalhe mais importante da notícia, né? Ou a revelação. Então faz o zoom ou o dolly in para dar ênfase, né? Naquilo que está sendo contado. Ou pelo contrário, eu tô aqui sentado, parece que eu tô sozinho, mas você faz o zoom out e vai mostrar que eu estou num contexto, estou acompanhado. Então, por exemplo, estou pensando aqui, seria uma opção, se vocês quiserem compartilhar qual o seu time, né? Eu estou me apresentando, sou Camilo, e o meu time faz um zoom out, e aí está o resto do time do projeto. Só por dar um exemplo. Tem o troque, são comuns os nomes em inglês aqui, que o carrinho, mesmo carrinho, só que lateral, né? Parecido com a panorâmica, só que aqui a câmera está se mexendo, né? E você também, você tem a câmera, está se mexendo com ela. No eixo horizontal e no eixo vertical tem um pedestal, que é também outra opção de movimento da câmera, tá? Isso. Todos eles vão oferecer resultados diferentes para o efeito, né, do vídeo. A luz, eu falava para vocês a importância da luz. Aqui eu achei muito interessante esse exemplo. A mulher está quase sem se mexer, mas parece como que o rosto dela se transformasse completamente, né? Até mudasse de forma, né? Mas não é assim, simplesmente o efeito da luz. Então é muito importante vocês terem em conta como é que a luz tem um impacto na imagem. De fato, fotografia, o significado da palavra fotografia é quase desenhar com luz, né? Então, a luz é um dos principais elementos a terem, para vocês terem em conta na produção do vídeo. Já falava para vocês, não é a mesma coisa gravar de dia que gravar de noite. Não significa que seja impossível ou seja errado filmar à noite, né? Mas vão ter que ter em conta que se for depois de uma hora específica, vocês vão ter que se apoiar, né, com luzes artificiais e possivelmente não só uma. Então os rostos têm que ficar bem iluminados. Aqui tem um exemplo abaixo à direita de vocês. A dica aqui seria vocês colocarem a luz do lado ou talvez atrás da câmera para ela iluminar e deixar o rosto da pessoa bem claro. Aqui, por exemplo, o que eu estou falando com vocês, eu coloquei o meu computador olhando para mim, junto com a janela olhando para mim. Desse jeito, vocês vão conseguir me enxergar bem, né? E o efeito seria muito diferente se eu colocasse o computador aqui. Aí eu ficaria contra a luz, ficaria muito difícil vocês enxergar o meu rosto adequadamente, né? Também considerar um detalhe importante, se vocês tiverem a possibilidade de fazer o vídeo com luz natural fora da sua casa, sei lá,
a luz do meio-dia não é a mais indicada, porque ela é muito forte, ela cria umas sombras abaixo dos olhos que não vão ficar muito bem. Mas se for essa hora que vocês vão conseguir fazer o vídeo, então pode utilizar um guarda-chuva, sei lá, que faça uma pequena sombra, mas o sol do meio-dia é bem difícil. O sol do entardecer pode ficar mais legal, mais bonito na câmera. E aí tem luz fria e luz quente, né? A fria, normalmente, é aquela que vem de... Não sei se dá para olhar aqui. Não, acho que não. Mas a luz fria pode ser um dia frio, né? Normalmente tem esse tipo de luz, que é mais azul, mais branca. A outra, a luz quente, que são daquela que é mais amarela, e é parecida com o exemplo que a gente está vendo aqui, oferece um efeito diferente. Aqui, nesse caso, faz com que o vídeo seja um pouco mais, vamos dizer, mais próximo, talvez, né? Que o personagem que a gente está vendo no vídeo pareça uma situação mais confortável. O outro não significa que a luz fria seja ruim ou seja que faça com que o personagem se sinta longe, né? Só para vocês terem em conta essas possibilidades. São decisões, como eu falei, que vocês vão ter que tomar, ou às vezes, se é a única luz que vocês têm, pode ser também. Outra dica, se vocês tiverem uma lâmpada, podem utilizar uma folha branca, normal, né? E colocar essa folha na luz para que a luz não seja tão direta, tão forte e não faça essas sombras que a gente está vendo aqui no exemplo. Se vocês colocarem essa folha branca, ela vai conseguir com que a luz seja refletida de um jeito mais suave, né? Para o rosto da pessoa que está sendo entrevistada. Tá. No início, eu falava da importância do som, né? Então vamos falar um pouco disso. Mesmo com uma imagem perfeita, se o som for ruim, vai estragar tudo. Então, se vocês tiverem uma luz maravilhosa, uma qualidade de vídeo de 4K, ou sei lá, muito assim, de alta qualidade, e a pessoa ficar com uma maquiagem perfeita, tudo isso vai ficar estragado se o som não for o correto, né? Se não for possível escutar adequadamente o que a pessoa está falando, ou se tiver muito barulho lá atrás que está incomodando. Então é importante ter em consideração outras possibilidades para o registro do áudio, né? Aqui eu fiz um exemplo bem simples, bem pequenininho, de como vocês poderiam fazer a configuração já na hora da filmagem para assegurar que tenha um bom vídeo e um bom áudio. Então a gente já estava vendo um pouco da luz, né? Mas eu daria para vocês a recomendação de gravar o áudio com o celular ou com outro aparelho, né, de áudio, que não seja a mesma câmera. Por quê? Porque aí, se vocês afastarem a câmera, deixarem ela longe da pessoa que está sendo registrada, igual o áudio vai ficar de boa qualidade, de muito boa qualidade, de fato. Se vocês estiverem usando o cabo, né, aquele do microfone, para a pessoa que vai falar, né? Ele não tem que ficar muito próximo da garganta, daí vai ficar meio afogado, né? O áudio não dá para ouvir bem, aí vocês vão ter que fazer algumas provas. Mas a ideia é essa. Vocês então daí vão obter um arquivo de vídeo, que a partir da câmera, que esse arquivo de vídeo também tem áudio, né? Ou registrado pela câmera mesmo. E além vão ter um segundo arquivo de áudio registrado com o celular. De novo, coloquem o celular em avião para ele não ser interrompido. E desse jeito vão ter 2 áudios e provavelmente o áudio do celular vai ser de muita maior qualidade e o resultado vai ser muito mais positivo, né? Vai fazer com que na hora de assistir o vídeo seja muito mais agradável. É isso.
que tomen de aquí a 20 años para que podamos tener una vivienda digna y accesible, porque son nuestros derechos. El Día Mundial del Agua, vamos a conocer un poco de los detalles históricos de este día. Súper bien. Bueno, se trata del agua, ese líquido que es más indispensable en la vida de todo el planeta. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 22 de marzo como el primer Día Mundial del Agua. A la fecha, han pasado ya 22 años y se sigue celebrando en todo el mundo. Cada año destaca una cuestión diferente. En esta ocasión, el tema del Día Mundial del Agua es agua y desarrollo sostenible, que busca reflexionar sobre la relación de este líquido con todas las áreas que debemos tener en cuenta para crear el futuro que queremos. La celebración de esta fecha busca debatir cómo se deben gestionar los recursos hídricos y los... É um exemplo de como o áudio também tem muito protagonismo, né? Nesse caso, a gente utilizou uma câmera, eu procurei a foto, mas não encontrei da produção que a gente fez. Foi muito artesanal, né? Muito feita em casa, com 2 cadeiras e uma tabela entre as 2 cadeiras e que tinha um buraco para a câmera, e a câmera estava acima dos 2 copos, e aí a gente fez uma pequena produção, e todos os sons que vocês escutaram quase todos foram descarregados de internet, né? A porta, a torneira, a queda da água, a pessoa caminhando no chão de terra, né? Os cachorros, a televisão, tudo isso são efeitos que a gente adicionou descarregados da internet. Que não por isso foi muito fácil, mas, claro, não é igual do que você produzir cada um desses áudios, mas também um bom exemplo do poder do som e aliás, o poder da imaginação, que não é menor, né? Então, para vocês terem em conta. E aqui tem outro exemplo, que eu não sei se dá para... Não, vou deixar igual para vocês. Mas é o mesmo vídeo que eu já mostrei para vocês, só que vou deixar aqui depois para vocês o link. Ela foi gravada também numa reunião de Zoom, né? E o áudio dela foi registrado através da chamada, mas, aliás, através do seu celular, do celular dela. Ela colocou o celular acima da mesa e ela registrou o áudio. Depois, ela passou o áudio para a gente. Então, daí a gente tem o vídeo e o áudio do Zoom e o áudio dela. E a qualidade era muito diferente, muito melhor, lógico, o áudio do celular dela, porque estava sendo registrado com o microfone do celular, que é muito bom. Não tem que ser um celular, o iPhone 11, né? Não tem que ser o super celular. Os celulares são feitos para chamadas, né? Então, eles têm um microfone de muito boa qualidade. Então, é um recurso que quase todos temos à disposição e vai aumentar muito a qualidade. Pronto. E aí a gente passa para a última etapa. Eu queria fazer, é bem curta, mas é muito importante porque, vocês já têm os clipes de áudio, de vídeo, agora vamos ter que colocar todos eles juntos, né? Para isso, vocês vão ter a possibilidade de usar diferentes softwares, né, programas. Eu, pessoalmente, utilizo o Adobe Premiere. É um programa que se vocês não tiverem esse programa, pode descarregar uma versão de teste, né, de prova, que ela vai durar 7 dias, se eu não me engano. Mas também tem outras possibilidades, né? Todos eles têm opções diferentes, têm diferentes vantagens, mas eu vou dizer que todos eles têm ou trabalham sob a mesma lógica, né? Que é ter uma linha de tempo, que é aquela que vocês estão vendo aqui, na qual vocês vão colocar, vão ter diferentes capas. Então, na primeira linha de tempo, vocês vão colocar o vídeo, na segunda vão colocar o texto, por exemplo, na terceira vão colocar
sei lá, um sticker, um GIF, também vocês podem colocar esses recursos. Do outro lado tem o áudio, que funciona do mesmo jeito. Tem, por exemplo, a voz da pessoa que está falando, e abaixo dela tem a música. A música deveria ter um volume mais baixo, né? Lógico, para que a voz da pessoa seja ouvida corretamente. E desse jeito vocês vão trabalhando, né? Tá, então eu queria mostrar para vocês um exemplo. Esse aqui é o Premiere. Vou fazer uma questão bem simples. Vamos colocar, vamos dizer aqui, um novo projeto. Exemplo. E esse aqui o Premiere, né? Tem muitas coisas, muitos controles, botões, mas vamos fazer uma montagem muito simples. Aqui vocês têm arquivo e vão importar os seus clipes, né? Eu, para isso, tenho aqui alguns exemplos. Tem aqui os vídeos e tem as músicas, nesse caso. Então, vamos importar. E aqui vocês vão ter... aqui vai aparecer a linha de tempo. Então, é só questão de levar os arquivos para esse lado, né? E aí tem o arquivo. Então, essa linha de tempo tem várias capas para cada uma delas, para vídeo e para áudio. E aqui, então, é só questão de vocês trabalharem. Por exemplo, aqui no início, então, vamos dizer que eu quero cortar a primeira parte, não é muito importante, então podemos fazer... cortar esse arquivo, selecionar essa parte e apagar, com o botão de apagar do teclado. Isso que eu estou fazendo aqui, a mesma lógica para qualquer software de edição. Realmente não vai fazer diferença. Vai mudar a localização dos botões, talvez as características deles, mas a lógica é a mesma, né? Temos uma linha de tempo e vocês vão decidir onde colocar esses arquivos. Então, vamos dizer que temos esta pessoa que está fazendo uma entrevista e a partir daqui entra a pessoa. Então, estou colocando ela acima da imagem que eu tinha antes, né? Então, ela vai aparecer aqui. Se eu, por exemplo, quiser que ela está falando... Aí tem um exemplo justamente da entrevista sendo feita com uma câmera e o áudio sendo registrado com o celular, né? Que nesse caso ela não estava usando o cabo, né? O microfone, mas estava usando diretamente o celular, que é uma opção também. E aqui, por exemplo, vamos dizer que aqui a mulher que está falando vai falar muito tempo, aí pode ficar meio chato se não tiver mais imagens no vídeo, então vamos colocar essa imagem a partir daqui. Então, ela vai continuar falando, a gente vai continuar ouvindo ela, mas está vendo outra cena. E depois vamos dizer que a gente vai cortar até aqui. E aí ela continua falando, né? Temos outra cena e ela falando. É só um exemplo, como eu estava dizendo, muito simples, porque eu queria que vocês, não sei se vocês já tinham visto alguma vez essa linha de tempo, mas é desse jeito que funciona. E aqui, a música que eu estava falando pode ser colocada aqui abaixo, só questão de levar, né, o arquivo até aqui. E aqui a música está sendo ouvida atrás das imagens da pessoa que está sendo entrevistada. Por exemplo, aqui começa a música muito forte, mas aí eu posso cortar para fazer mais fácil. Posso cortar aqui a música e nesse momento que a pessoa começa a falar, eu vou fazer com que o volume seja mais baixo, né? Aqui posso fazer clique direito. Aqui, o meu tá em espanhol, desculpa, mas acho que dá para entender. E aqui vou colocar o áudio mais baixo. É só, mais do que a utilização do programa, porque eu acho que tem muitos tutoriais no YouTube, muitos para utilizar cada uma das ferramentas. Eu achava importante vocês se familiarizarem um pouco com a lógica do programa de edição, né? E todas as possibilidades que ele oferece. Então, é isso, né? É isso só por enquanto. Muito obrigado.
Ok, parece que estamos. Entonces, bueno, porfa, diles que estamos muy contentos de haber tenido este espacio con ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado y que seguimos en contacto y acompañándolos durante este proceso como lo hicimos durante la primera etapa. Y pues, Camilo, muchas gracias a ti también por haber dedicado este tiempo a trabajar con nosotros. Muito obrigado do time da Social Labs, muito contente de ter tido vocês hoje aqui e vamos continuar agora com o processo e obrigado a mim por ter compartilhado também esse espaço com vocês. Muito obrigado, Lina, e todos vocês pelo espaço, pelo tempo. Super, buena tarde. Chao.